por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, pelo esporte brasileiro e pelo Paraná. Quando se fala em impeachment, provavelmente cenas como essas passam automaticamente por sua cabeça. Eu me lembro muito bem desse dia, 17 de abril de 2016, meu aniversário. Eu estava completando 32 anos de idade e fui para Lapa acompanhar a votação pelo impeachment da Dilma Rousseff. Desde então não consigo mais fazer festa de aniversário no dia 17 de abril. Tem que ser 1 ou 2 dias antes ou então depois. Esses canalhas acabaram com a data do meu aniversário. Mas talvez seja a imagem desse cara aqui, que te leva ao passado e te faz lembrar da primeira vez que você ouviu alguém falar em impeachment. Pela Márcia, pela Thalita, pelo Romeu Filho, pela minha consciência, voto sim. Eu voto não a este golpe, e sim ao Brasil. Sim. Rosiana Sarney, sim, 372. Nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Só que a verdade é que, tirando uma vez aqui e outra ali, foi com o escândalo Watergate, um caso que envolvia espionagem e corrupção lá nos Estados Unidos dos anos 70, que a palavra impeachment entrou de vez no vocabulário nacional. Eu não era nascido nessa época e a primeira vez que eu ouvi falar em impeachment foi ainda criança. Meu tio Afonso, o Manuel Afonso Baião, tinha sido vereador em São João de Meriti nos anos 80 e ele sempre comentava em casa sobre Pipoqueiro, prefeito de São João que foi cassado e, segundo meu tio, foi o primeiro caso de impeachment do Brasil após a redemocratização. Em 1982 foi uma eleição muito diferente do que a gente está acostumado, né? Para começar, era voto vinculado. Você tinha que votar no vereador do mesmo partido, deputado estadual, deputado federal, senador e governador do mesmo partido. Não podia ser de partido diferente. Então era vinculado, era um partido só para todos os candidatos. Você podia escolher os candidatos, mas daquele partido. O PT estava surgindo. A gente tinha um processo muito radical de ter candidato a prefeito e vereadores em todo o país. Errado ou certo era aquela linha que a gente seguia no processo muito radical. E você tinha o PTB, que era o partido, e o Brizola, que foi a grande figura dos anos 80. Ele era tradicional o PTB, que a Ivete Vargas tomou, foi dirigido pela Ivete nesse período que ganhou em 82, no voto vinculado. Ao longo do processo eleitoral, né, o Brizola foi subindo nas pesquisas. E foi armado um esquema para prejudicar, acabou beneficiando, né? Porque não o próprio Brizola, que o Brizola por si mesmo ele cresceu, mas levou com ele todo aquele... e muitas pessoas inexperientes politicamente. A ditadura militar fez essa ação para tentar derrotar o Brizola como governador. Só que o tiro só pela culatra, porque o governador Brizola puxou, elegeu uma massa de deputados federais, uma massa de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, né, pelo estado todo. Nós estávamos reunidos com o presidente do partido, que é o Luiz da Costa, que hoje é falecido. Estava eu, o Baião, o Rubens Nunes, também é falecido, o grupo de companheiros do PDT, escolhendo nomes de chapa, para comprar chapa de vereadores, etc. Mas ninguém queria ser candidato a prefeito, porque entendia que aquilo ia ser uma bucha. Candidato a prefeito aí como? Aí não, vai ser você. Então o Luiz da Costa, num certo momento, falou: Félix, vai ser você o nosso candidato a prefeito então. Eu falei: não, pô, eu não sou maluco de ser candidato. Quando eu falei que eu não sou maluco de candidato, a porta da sala abriu e o Manuel Valença entrou, que eu vi pela primeira vez. Aí o Luiz falou com ele: aí, então vai ser você, que o Luiz conhecia ele, eu não conhecia. Ele falou:
tá o seu candidato. Ele era maluco, topou. O Valença apareceu lá. Ele se inscreveu no partido e apareceu lá como candidato a prefeito, né? Não sei se ele conversou com alguém aqui na regional e tal. E aceitaram ele como candidato a prefeito, né? O Luiz da Costa lá, executiva do partido, né? E já tinha o Lauro Mendes, né? E então ele postulou a candidatura a prefeito. O partido não tinha outros candidatos também, né? Tem que lembrar isso aí. Ele era de São João de Meriti e ele era conhecido como pipoqueiro, porque ele tinha uma barraca de pipoca na Praça da Matriz. Eu nem sei se ele tinha barraca de pipoca, não tinha essa dimensão, não tive não. Ele tinha lá uma ligação, eu não sei se ele veio via Cola Grossa, né? Porque o Valença, ele era, na realidade, fala muito em pipoqueiro, mas ele era, tem um nome que dá, era alcahuete, ou álcool, não sei o que, de polícia. Ele não era o policial, ele andava no carro da polícia, dedurando as pessoas e tal. Ele trabalhava como auxiliar de necrópsia, se não me engano, Instituto Médico Legal, né? Então não era do mundo político. Então, assim surgiu Manuel Valença, um homem despreparado, desqualificado, e veio para São João com o único objetivo, de roubar. Na convenção, eles me convidaram, falaram, então eu vou aceitar, porque já que não tem ninguém, vamos ser candidato a vice. Mas, você sabe aquele candidato a vice, se nós não vamos ganhar mesmo, então vamos ajudar o partido. E aí, em São João, foi eleito um prefeito e vários vereadores também foram eleitos, que foi o que o pessoal chamava de brisolada, né? Tinha um monte de sessões eleitorais, era muito papel pelo chão, entendeu? E aqueles partidos PTB, MDB, PDS, cada papel que era coisa louca. Eu notava que algumas pessoas procuravam papel do Brizola no chão para votar. As pessoas escolheram votar no Brizola para governador e aí tinha que votar em gente de todos os partidos. E aí foram eleitos 9 vereadores do PDT, se não me engano, foram 9, e mais o prefeito do PDT. E naquela ocasião ainda tinha uma curiosidade, cada partido podia lançar até 3 candidatos a prefeito. O PDT lançou 2, lançou o Manuel Valença e o Lauro Mendes. Eu fazia campanha com os companheiros, os vereadores, tal, do partido, mas o Valença nunca estava, né? Uma vez ou outra que ele ia num ato assim do partido, mas no geral ele não. O Lauro era mais presente. Ele não fazia campanha, ele ficava lá, quando tinha comício do Brizola, ele ficava lá no meio da multidão, aquela coisa toda, às vezes. Ele não fazia campanha. O Brizola botou milhares de pessoas aqui em São João, na Praça da Matriz, fora de época, e deu o que deu. Milhares e milhares de votos votaram no governador Brizola e, consequentemente, na chapa do 12. E o Manuel Valença foi mais votado, para surpresa naquela época. Ninguém imaginava que o Manuel Valença fosse o prefeito de São João de Meriti. A gente nem prestou atenção, porque o voto era vinculado, ele não existia, não tinha campanha Manuel Valença espalhada pela cidade. Foi uma surpresa total. Porque com o voto vinculado, o cara votava no Brizola e votava na chapa toda. Tu entregava o papel, o voto do Brizola na cabeça. E aí acabou, todo mundo foi embora. O cara ganhou a eleição. Ele assume em 1983, só que essa eleição modificou o cenário político da cidade. Porque todas aquelas pessoas que estavam acostumadas, né, a estar no poder em São João de Meriti ficaram fora. Porque eles não estavam na chapa de Brizola. E ele eleito, ele eleito, elegeu o Manuel Valença, e aí teve essa questão de a maior parte dos vereadores serem do PDT na época, e a classe tradicional política de São João não participar mais do processo de forma nenhuma, né? Nem estava com a maioria na Câmara e muito menos estava na prefeitura, ocupando secretarias, cargos e tudo mais. Na posse do Valença, entregamos memorial da sociedade civil para os governantes, os deputados que foram do PDT eleitos, né? Falando para eles o que estava na cidade, os compromissos que tinha. Então havia muita esperança. Ele trouxe para cá, para São João, uma gama de pessoas
totalmente desconhecidas nossas e que vieram com muito intuito de criar facilidades, dificuldade para colher facilidade. Esse ano foi um ano bem complicado, porque é óbvio que essas pessoas não iam simplesmente largar a mão do que tinha sido feito a vida inteira aqui em São João. Que aí começou um trabalho muito grande de oposição mesmo ao Manuel Valença. Por isso é que depois disso foi aquela confusão danada, né? De articulação política. Eu, por exemplo, aqui tive muita dificuldade aqui com os vereadores, porque as pessoas não tinham experiência de nada. Eu mesmo fui eleito presidente da Câmara, eu não tinha presidido nem uma eleição de síndico. Para você ter uma ideia como foi, tinha aqui um funcionário que era, por coincidência, da minha amiga, e aqui botava para mim, olha, o procedimento aqui é esse, eu mando abrir e tal, a sessão. E aquilo, é claro que não era nada difícil, eu peguei logo e tal, mas eu quero dizer que eu não tinha a mínima noção de nada, né? Como eu, como os outros também. E a gente, na verdade, tentou primeiro fazer uma coisa de participação popular com o Manuel Valença. Não pensamos em enfrentar o cara. O problema todo é que ele não aceitou, ele não teve papo, simplesmente enrolou daqui, enrolou dali, enrolou dali, enrolou dali, e simplesmente não fez essa aliança com o movimento social. O Valença, então, não tinha essa relação com o partido. Com o movimento popular, zero. Ele nunca recebeu o movimento popular, nunca foi reunião de movimento popular, nada. Eu já era mais ligado ao movimento popular, porque eu já era ligado ao movimento popular antes de eu ser até candidato a vice-prefeito. A eleição em São João e a eleição de Brizola, em especial em São João de Meriti, houve uma ruptura política e que se assemelhava à Tchecoslováquia. Ou seja, houve uma revolução sem dar um tiro. Porque todos os caciques políticos, todos aqueles da política ou da politicagem foram derrotados. Todos foram derrotados. Então, para mim, foi um alívio, um lampejo de soerguimento da cidade, soerguimento do interesse público. E eu fiquei, uma coisa que pouca gente sabe disso, eu trabalhava, fazia meu trabalho, e eu vinha do meu trabalho, depois dos meus plantões que eu tirava, eu ia para a Câmara de Vereadores de São João, de forma gratuita, sem ter nenhum cargo público, nem receber nenhuma ajuda. Como eu tinha uma vivência, tinha mais conhecimento, de ajudar a bancada de vereadores do PDT a dar sustentabilidade, governabilidade para o Valença. Porque ele, com a Câmara, ele servia os interesses da Câmara. Entendeu? Ele era um cara que eles tinham levado para eles, né? E aí ele atendia lá a Câmara, lá nos pedidos da Câmara. Então, aos vereadores, eles não mexiam com ele. Mas ele era um homem muito inconstante, ele não honrava a palavra de nada. Tudo que ele fazia era através desses esquemas de propina por baixo, nos panos. O primeiro entrave meu com o Manuel Valença foi por causa de uma briga que ele provocou agredindo um motorista da Flores, no terminal rodoviário da Rua Nacional das Graças, porque ele queria tirar os ônibus de lá, porque ele queria fazer o carnaval na Rua Nacional das Graças. E aí veio para a delegacia, me chamaram, eu vim para a delegacia e fiquei a favor do motorista. E aí começou meu primeiro contato com ele, e aí e eu comecei a fiscalizar. Então ficou uma situação sustentável. Tinha uma condição de oposição muito forte por parte do Paulo, né? E eu, muitas vezes, inicialmente, pelo partido, né? Eu tentava segurar, porque é muita fofoca, não, quero derrubar o partido, que o partido é a primeira vez que vem, quer avançar e tal. O próprio comando, Sibili Viane, o cara mandava eu segurar. Outro embate que teve, o Sindicato dos Professores fizeram uma greve exigindo melhores salários, e eles aí deram 100%. Mandaram a mensagem para a Câmara funcionava no centro de São João de Meriti.
mandaram para lá a mensagem, só que no bojo da mensagem ele dava 100%, mas no bojo da mensagem ele tirava todos os benefícios que já tinham os professores conquistados. E aí teve até um problema sério que eu fui o único vereador que votei contra o projeto, né? Levei uma vaia, fui vaiado, plenário lotado, me deram uma vaia, não deixava nem eu falar. E aí, quando os professores foram receber o salário, viram que não era 100%, era só 50%. Colocava nas costas dele tudo que tinha de ruim na cidade. Coisas que eram de competência estadual, federal, você pegava o Manuel Valença, não tem perdão. A população, inclusive, produziu uma das mobilizações maiores que eu conheço da história de São João de Meriti. Nós fizemos aqui um movimento popular muito forte. Aliás, porque você tinha duas coisas ocorrendo. Havia a ditadura se extinguindo, todo um movimento de redemocratização do país, investimento internacional no movimento social, de recursos. Então, o movimento popular cresceu muito e todo mundo ia para a rua. As associações de moradores aqui, nós tínhamos 90 associações de moradores filiadas na ABM. Eu me lembro que o ato aqui na Câmara, aqui, na rua da Prefeitura, aqui, no enfrentamento ao Valença, foi de mais de, nós botamos 1.000 pessoas. Me lembro como se fosse hoje. Veio o envelope, Vista Alegre, correio entregar para Paulo de Almeida. Aí chegou aqui na Câmara, me entregaram, eu abri, quando eu abri, era a cópia da folha de pagamento, que era a folha de pagamento fantasma. Ela que originou o pedido de CPI. Então surgiu denúncia na Justiça de ações administrativas aí não dentro da legalidade, e dali foi crescendo o movimento social da cidade, foi crescendo, evoluindo, e criou-se um clima de instabilidade política. Mas chegou um ponto que eu tive que também me posicionar contra o prefeito, porque ficou insustentável a situação dele. Nós fizemos entre 83 e 84, fizemos uns 3 atos políticos grandes aqui contra o Manuel Valença. Um aqui na frente da prefeitura. Eu vi um avião, aí nele estava escrito que Valença era um ladrão. Me lembro bem as frases da passeata, era muito forte. E a gente depois começou o lixo. Jogamos lixo aqui na prefeitura, não foi o suficiente, nós jogamos então uma carreta de lixo lá em frente à Câmara Nossa Senhora das Graças. Acontece que foi votado o processo de impeachment e ele não saiu, ele continuou prefeito. E aí logo em seguida teve o que se chama de governo de coalizão. O que foi isso? Todas aquelas pessoas que foram alijadas do processo pela eleição, eles acabaram entrando no governo para que ajudasse a construir uma base e o Manuel Valença, vulgo pipoqueiro, não perdesse o seu mandato, não fosse obrigado a sair. E aí, só que aí o outro lado, que eram os brizolistas que estavam junto com ele, acabaram se tornando grande parte oposição, não todos, mas grande parte oposição. Ele tem ata na Câmara de Vereadores que chega a dizer que Manuel Valença está filiado ao PDT, mas não é do PDT, tem ata de vereador falando isso naquela época, e aí começa um outro tipo de oposição. Então foi um cenário muito turbulento naquele momento. Havia um grande negócio dentro da prefeitura, e isso aí foi derrotado, mas depois de 2 anos aproximadamente, eles retomaram o poder e impuseram o controle do governo Valença. Se infiltraram no governo Valença. Aí quando chega 85, aí essa denúncia contra ele toma um corpo, né? Ele foi afastado, voltava, a gente afastava novamente, voltava. Aí quando foi na 3ª vez, o governador decidiu fazer a intervenção. Porque não tinha mais argumento para ficar a favor, porque era muito nítido a fraude, entendeu? A fraude, a denúncia tinha muita consistência. E ele foi perdendo as condições de governabilidade, à medida em que, como eu falei, os que foram derrotados passaram a governar a cidade. Ele era a única coisa que ele sabia, que ele fez bem, e eu até quero dizer que eu dou os parabéns a ele, foi arrumar uma namorada novinha. A primeira coisa que ele fez, uma namorada bonita, novinha, bonita, foi o que ele fez.
Mas fora disso, sabia nada. Ele era conduzido pelas secretárias que vieram todos do Rio de Janeiro. Eu digo assim, o Valença foi inocente e útil, na minha opinião. Ele foi uma pessoa que foi manipulada, foi utilizada por aqueles que perderam a eleição no município e se deslumbrou, evidentemente, e deu no que deu, o afastamento dele. E aquilo era uma coisa inédita, né? Nunca se tinha feito aí que eu tenha conhecimento, um impeachment, né? Caçar o prefeito, vamos caçar o prefeito. Aí o Zé Cláudio era um garoto jovem, também inexperiente, né? E acabou também se perdendo depois, não a nível de corrupção, mas politicamente entregou o poder todo para a oposição. O Zé Cláudio assume, isso já é 85, né? Já é 85, e fica no governo até 88. E aí foi novamente uma tentativa daquele grupo inicial que ganhou a eleição lá em 82 e que ninguém esperava que ganhasse, voltar ao poder. Né? Voltar ao poder e tentar construir algo que fosse diferente do que a classe política tradicional da cidade sempre construiu em São João de Meriti. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse processo político do impeachment. Ele não é uma coisa tão simples. Às vezes não adianta. Hoje eu acho até que quem está no poder está mais protegido, porque o impeachment, a caça política era muito forte naquele momento. Você caçava e acabou. Agora você tem o judiciário. O cara recorre, enfrenta, tem um debate. O impeachment da Dilma foi um golpe, porque não havia nenhum elemento que preenchesse aqueles requisitos que ensejasse o impeachment, o afastamento do presidente da República. Está aprovado, não tem nada contra ela, nenhum processo contra ela. Administrativo, jurídico, não tem nenhum processo, nenhum inquérito contra ela. Então houve o quê? Um golpe, foi manipulado. Já do Valença havia um processo judicial. Mas essa vida minha com o Manuel Valença realmente foi uma história que eu confesso a vocês, me orgulho muito de ter tomado a atitude que tomei, porque eles queriam devassar os cofres da cidade, eles queriam roubar tudo. Fui autor da denúncia e depois me elegi deputado federal e votei pelo afastamento do Collor de Mello. Senhor presidente, pelo amor do meu povo sofrido de São João de Meriti, pela dignidade, voto sim. Acho que a última vez que eu vi o Valença, quando ele estava preso em Belford Roxo. Ele foi condenado. Ficou preso. E depois morreu, né? Ele faleceu. Eu nem sei depois, mais nada. E com a mesma rapidez que o Manuel Valença aparece para a política de São João, ele desaparece também. Depois do seu impeachment, ele chegou a ser preso um momento, depois saiu da prisão, mas nunca mais se ouviu falar em Manuel Valença. É como se o pipoqueiro, Manuel Valença, nunca tivesse existido, nunca tivesse sido prefeito de São João. E essa queda dele foi alguma coisa que extraída de uma cena de alguém que contou essa história do Manuel Valença, do prefeito. É pipoqueiro, e eu tive o prazer de encenar e ser o prefeito pipoqueiro. A peça, na verdade, era um alto de Natal, em que José vinha com Maria para ter Jesus. Ele queria um lugar para poder Jesus nascer. E quando ele chegava em São João, estava todo esse conflito dele entrar, o palco ocupava toda a frente da igreja e José vinha com Maria. Quando ele chegava, o Manuel Valença estava fazendo esse discurso: eu caio, mas eu volto.
tenho uma análise assim sobre o Valença, de que ele não foi tudo aquilo que foi apregoado. Ele foi uma vítima do despreparo, da falta de sustentação política ao lado dele, para ele poder romper com aquilo que foi derrotado nas urnas e não ser dominado. Então faltou a ele um embasamento político, um grupamento político forte para mantê-lo no poder e cumprir o seu mandato. A eleição do Valença reacendeu a esperança de mudança, de novos tempos, só que foi decepcionante. E se esse foi o primeiro impeachment do Brasil após a redemocratização, eu nunca consegui descobrir. Eu pesquisei jornais, muitos jornais da época, pesquisei também em artigos acadêmicos, mas não consegui encontrar qual foi de fato o primeiro impeachment que aconteceu no Brasil depois da redemocratização.